Olá, meu amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Sou o professor Leonardo Galardo e hoje vou tratar com você algumas dicas aqui no nosso Empurrão para Tribunais. Algumas dicas importantes de direito penal, mais especificamente dos crimes contra a administração pública. Por que esse tema? Porque crime contra a administração pública é um crime que sempre é cobrado em prova para tribunal dentro do aspecto do direito penal. Eles gostam de cobrar muito sobre o peculato, sobre a corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, excesso de exação, prevaricação. Tem muitos crimes que são cobrados com frequência, por isso eu quero bater um papo com você sobre as principais dicas, os principais pontos que você tem que ter em mente para não cometer equívocos nesse setor. Tá legal? Antes de dar início, a gente tem aqui uma horinha para bater um papo sobre os temas mais relevantes. Eu queria apenas te falar que a gente está com uma super promoção, por isso que eu estou te contando. Até o finalzinho desse ano, dia 31 de dezembro, a nossa assinatura anual, ou seja, para o ano que vem, né? Você sabe como é que funciona aqui no Master, a gente tem uma assinatura e você pode assistir tudo que tiver no site. Não tem uma turma específica, outra não. Você vai pagar uma assinatura e aí você consegue assistir todas as disciplinas, todas as turmas, todos os materiais, ou seja, é o melhor cenário possível. Essa assinatura, que já abrange todo o conteúdo do nosso site, ela já é pelo valor de 12 de 115, 12 parcelas, de R$ 115. E aí essa promoção de final de ano, promoção espírito natalino, pessoal querendo que você tenha um 2017 melhor, a gente está fazendo a 12 parcelas de R$ 69,90. Ou seja, 12 parcelinhas de R$ 69,90 você já tem acesso a todo o conteúdo gravado por todos os professores aqui do Master OAB e de outros aspectos também ligados ao curso Master, tá legal? Vamos em frente então, vamos bater um papo sobre os principais pontos que são relevantes para a gente poder resolver questões de crimes contra a administração pública. Primeiro fator, primeiro elemento importante. Muita gente tem dúvidas sobre o funcionário público. Veja, não é um tema divertido, não é o tema mais interessante do direito penal, mas a verdade é, você tem que saber quem é o funcionário público. Sabe por quê? Primeiro, porque esse sujeito, ele está dentro dos crimes praticados contra a administração. Segundo, que as provas muitas vezes vão perguntar quem é o funcionário público. Ou seja, ou ele vira para você e fala assim, vem cá, esse sujeito aqui é funcionário público? Aquele outro é? Aquele outro é? Às vezes ele pergunta diretamente o conceito, ou então ele não pergunta o conceito de uma forma direta, mas ele acaba trazendo para você alguma situação relacionada a um crime e você tem que saber se ele é funcionário para poder praticar aquele crime ou não. Então, o primeiro ponto importante que você tem em mente é que o artigo que vai tratar dos funcionários públicos é o 327 do Código Penal. Veja, os crimes contra a administração pública, crimes contra a administração pública, eles podem ser praticados pelo funcionário público, eles podem ser praticados pelo particular. Veja, várias pessoas podem praticar crimes contra a administração pública. Só que os que mais são cobrados em provas de tribunais são aqueles justamente que foram praticados pelo funcionário público. As provas gostam de explorar esses crimes. E onde é que eu encontro isso tudo? Veja, eu encontro isso do 312 ao 327 do Código Penal. Só que a grande questão é que entre o 312 e o 327 eu acabo tendo dois grandes grupos. Eu tenho um grupo do 312 ao 326, que são os crimes, e eu tenho o último artigo, que é o 327, que vai me dar o conceito de funcionário público. Percebeu? Então você precisa, mais do que conhecer os crimes do 312 ao 326, você tem que saber quem é o cara que pratica esses crimes. Esse é o único conceito de funcionário público para o direito penal? Não. Eu tenho funcionário público, por exemplo, na Lei de Abuso de Autoridade, lá no artigo 5º da Lei 4898 de 65. Eu tenho conceito espalhado por vários setores. Mas para efeito de prática desses crimes aqui, do 312 ao 326, eu preciso conhecer o conceito do 327. E aí a primeira pergunta é, quem é funcionário público, então, para efeito de prática desses crimes aqui, do 312 ao 326? Simples. Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Pronto. Se ele ocupa um cargo público, um emprego público ou uma função pública, ele já é funcionário público.
Pouco importa se isso está de maneira transitória, ainda que transitoriamente. Pouco importa se ele não recebe para isso, ainda que sem remuneração. Ele é funcionário público da mesma forma, ainda que transitoriamente, ainda que sem remuneração. Veja, em direito penal, você não tem que se preocupar em saber a diferença de cargo para emprego e para função. Você tem que se preocupar com essa diferença em direito administrativo. Mas em direito penal, basta saber que se é um cargo público, um emprego público ou uma função pública, ele é funcionário público. Tá legal? Cargo, emprego, função, as diferenças entre eles ficam na prova de direito administrativo. Agora, a grande verdade é, veja, pode ser de maneira transitória, pode ser sem remuneração. Exemplo, o mesário na eleição. O mesário é mesário para sempre ou ele está mesário naquela eleição? Ah, Léo, ele está mesário naquela eleição, então é transitório, percebeu? E ele ganha para isso? Não, também não ganha, então também é sem remuneração. Ah, então não é funcionário público? É, ele exerce uma função pública transitória e não remunerada. Quer ver outro exemplo? O jurado no tribunal do júri. O jurado também não é jurado para sempre, ele está jurado, porque ele faz parte de uma lista e foi convocado para aquele julgamento. Ele é jurado transitoriamente, apenas naquela região específica, naquele período específico. E ele também não ganha dinheiro para isso. Tudo bem que ele tem critérios de desempate em concurso público, mas receber salário para isso, não. O jurado não ganha para isso, também não é remunerado e também é uma função pública. Até o estagiário é considerado também funcionário público nesses aspectos. Aquele estagiário que atua, por exemplo, num órgão público, ele pode se encaixar da mesma forma. O importante não é que tenha que ser transitório, não é que tenha que ser sem remuneração. O que importa é que seja um cargo público, um emprego público ou uma função pública. E se for transitório, não interfere, continua sendo funcionário público. Se não for remunerado, também não interfere, continua sendo funcionário público. É isso que o 327 caput vai falar pra gente. Isso aqui, ó, é o caput. 327 caput é o conceito de funcionário público. Mas você acha que é só esse sujeito que é funcionário público? Não, não é. Eu tenho ainda o 327 parágrafo 1º. O que o 327 parágrafo 1º vai falar pra gente? Do funcionário público por equiparação. É um sujeito que não é, mas será tratado como tal. Ele acaba sendo tratado igualmente, assim como o funcionário público do caput. E agora já não é um, são dois. Tem mais dois sujeitos que eu vou chamar de funcionário público por equiparação, que vai acabar integrando, juntamente com o caput, o conceito de funcionário público. Quem é esse sujeito? É aquele que ocupa cargo, emprego ou função em uma entidade paraestatal. Cargo, emprego ou função em entidades paraestatais. E aí vem você com mais uma pergunta importante. Léo, o que são as entidades paraestatais? As entidades paraestatais são as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas? Para uma corrente, sim. Agora, para outra corrente, são só as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ou seja, é pacífico? Não, não é. E quem é que discute essas correntes? É a gente aqui no direito penal? Não, é o direito administrativo. Então, mais uma vez, eu não vou me aprofundar nisso. Por quê? Porque senão vai cair na prova de direito penal, isso vai cair na prova de direito administrativo. O que vai cair na prova de direito penal? Que ele tem que ocupar um cargo, emprego ou uma função numa entidade paraestatal. Ponto. Percebeu? É isso que vai cair. Agora, além disso, aquele que atua em uma empresa privada. E aqui você fica nervoso. Peraí, como é que o cara que atua numa empresa privada vai ser funcionário público? Não é qualquer um que atua em qualquer empresa privada. É aquele que atua numa empresa privada, uma empresa prestadora de serviço, que foi contratada, que foi conveniada para a execução de uma atividade típica da administração pública. Exemplo, quem tem que cuidar da iluminação pública? Eu, você ou o Estado de uma forma ampla? O Estado. Aí ele coloca uma empresa privada para cuidar da iluminação pública. O que ele está fazendo? Está colocando uma empresa privada exercendo uma atividade que deveria ser do poder público. Funcionário público por equiparação. Coleta de lixo, eu, você ou o Estado? O Estado, de novo. Aí ele coloca uma empresa privada para fazer isso. Funcionário público por equiparação. Ou seja, toda vez que o Estado utilizar uma empresa prestadora de serviço, uma empresa privada, para exercer uma atividade que deveria ser sua, essa empresa privada, não digo todos, mas pelo menos quem tem poder de gestão, serão funcionários públicos por equiparação. Então ele atua
em empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada, tanto faz a natureza jurídica, se é um contrato administrativo, um convênio administrativo, para a execução de atividade típica da administração pública. Veja, é divertido começar a estudar direito penal, no empurrão para tribunais com isso? Não é. É um dos temas mais interessantes? Não, também não é. Ninguém gosta disso. Tem que memorizar algumas coisas, tem que decorar alguns conceitos. Isso não é divertido, eu sei que não, mas é importante. Porque ele vai te perguntar, por exemplo, quem é funcionário público. Eu vou falar que funcionário público é somente aquele que exerce cargo efetivo, excluído aquele que está num cargo em comissão. Errado. Ele vai falar que funcionário público é somente aquele que exerce uma função remunerada. Se ele não for remunerado, não é funcionário público. Errado também. Ou seja, tudo está errado. Por quê? Porque o conceito é esse completo que está aqui. O funcionário público é quem ocupa cargo público, emprego público ou função pública, ainda que transitoriamente e ainda que sem remuneração. E mais, é aquele que atua, também por equiparação, num cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e ainda aquele que atua numa empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública. Esse é o funcionário público. E aí bota o jurado, bota o mesário, bota o estagiário, bota todo mundo aí dentro. Agora, quer ver um detalhe importante? Tem pessoas que são funcionários públicos, mas que estão com mais poder do que os outros. E aí eles praticam um crime contra a administração pública. E aí a pergunta que eu te faço é, o que parece mais reprovável? O que parece mais grave? O que parece pior? Uma pessoa que tem um poder maior praticar um crime contra a administração ou aquele que está na base ali da pirâmide, que é mais um, praticar um crime contra a administração? Veja, ambos são ruins, ambos são reprováveis. Mas é claro que quem tem mais poder, que quem de alguma forma tem um controle maior sobre o se, sobre o como, sobre a execução, é claro que essa pessoa, ela naturalmente é mais reprovável na sua conduta. Então, se eu sou um sujeito, por exemplo, que ocupa um cargo em comissão, uma função de direção, uma função de assessoramento em algum desses órgãos, é natural que a minha pena seja maior. E é o que o parágrafo 2º fala pra gente. Eu tenho uma causa de aumento de pena. Ou se você preferir, não quiser chamar de causa de aumento de pena, você pode chamar de majorante, é sinônimo. O que seria isso? É um aumento de pena da terça parte. A pena será aumentada da terça parte. Quando? Quando a pessoa que praticar esse crime, quando esse funcionário público, ele ocupar um cargo em comissão ou então uma função de direção ou então uma função de assessoramento, cargo em comissão, função de direção ou função de assessoramento. Aonde? Em órgão da administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Pronto. Léo, tem uma dúvida. Estou vendo você falar desses sujeitos aqui que ocupam cargo em comissão, função de direção, função de assessoramento, em órgão da administração direta, em órgão de empresa pública, de sociedade de economia mista, de fundação pública, e eu lembrei que você deixou de falar de um. A administração direta está todo mundo ali, União, Estado, Distrito Federal, município. A administração indireta são as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Você esqueceu da autarquia. Não, não esqueci, não está escrito no parágrafo 2º. Isso aqui das autarquias não está no 327, parágrafo 2º. Ah, Léo, não está, mas também aplica, não é? Olha, a jurisprudência diverge um pouco. Em boa parte ela tem admitido sim, mas a nossa prova objetiva esquece a autarquia. Por quê? Porque não está na letra da lei.
Por mais que a remissão faça a previsão, você não tem diretamente no parágrafo 2º, então letra da lei você não vai marcar. Até aqui é o básico. Eu sei que é muita informação, mas é o básico, é o geral. O que cai na tua prova não é isso. O que cai na tua prova é assim: um particular que não tem nada a ver com isso aqui, ele não está no caput, não está no parágrafo 1º, ele não se encaixa em nada disso que a gente viu. Será que o particular, ele pode ser responsabilizado por um crime contra a administração pública praticado pelo funcionário? Ué, Léo, ele é particular? Como é que ele vai responder? Vamos lá, vou te dar um exemplo. Imagine que eu esteja trabalhando, eu funcionário público, eu servidor público, eu que ocupo cargo público, por exemplo, na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Estou trabalhando, fazendo uma operação policial, uma blitz, pronto, uma blitz. Você passa. Ei, Léo, você é meu professor lá do Master, eu assisto suas aulas e tal, pô, posso encostar e ver como é que é? Eu falei, vem cá, fica olhando. Aí você fica parado do meu lado vendo o dia a dia do trabalho da Polícia Civil. Aí você vira para mim e fala assim, pô, Léo, legal esse trabalho, é interessante e tal, vocês estão parando os veículos aqui, estão vendo se tem algum ilícito e tudo, e tá tudo tranquilo, tudo transcorrendo normal, sem qualquer alteração. Daqui a pouco eu paro um veículo, aí nesse veículo eu faço uma busca, eu encontro armas, drogas e um corpo no porta-malas. Pronto, para fazer logo o combo, né, o completo, bota logo tudo. Quando eu olho aquilo, eu já dou voz de prisão em flagrante, etc. Aí você, Léo, tinha de ser bobo, Léo, para com isso. Pô, olha só, o cara ainda tem aqui 500 mil reais no banco do carona. Pô, chega para ele e fala que se ele te der esse dinheiro, você deixa ele embora. O que é isso? Tá maluco? Eu não vou fazer isso. Não, Léo, faz isso, para de bobeira. Fala que se ele te der esses 500 mil, você deixa ele embora, você libera ele como se nada tivesse acontecido. Aí você fica ali na minha cabeça, ó. Fala, 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 fala. Eu acabo cedendo e falo, tá bom. Aí olha só, faz o seguinte, eu vou te liberar se você deixar esse dinheiro. Deixando esse dinheiro, eu deixo você embora. Se não deixar, tá preso em flagrante. Você que sabe. Aí você me dá o dinheiro. E eu deixo embora. Percebeu? Eu pratiquei um crime, que a gente vai ver que é um crime chamado concussão. Não é corrupção passiva, a gente vai ver a diferença, isso que é importante. Eu pratiquei concussão. A pergunta é, você é funcionário público? Não. Você é meu aluno, estava passando e ficou ali do lado e jogou aquilo na minha cabeça. Mas você não tem nada a ver com esse quadro. Você não é funcionário público. Se você não se encaixa nesse conceito, a pergunta é, você responde pelo meu crime de concussão, o meu crime do funcionário público, se você não é? Resposta, sim. E aí que está o detalhe da prova. E é isso que os tribunais gostam, eles fazem essas questões com peculato, notebook subtraído e sempre perguntam isso. Por quê? Porque ele vai virar para você e vai falar o seguinte, o particular, ele pode sim responder pelo crime do funcionário público. Mas para isso, duas coisas precisam acontecer. Primeira, ele tem que saber que você é funcionário público. E além disso, ele tem que contribuir para o crime. Olha só, você sabe que eu sou funcionário público? Sabe. Você sabe que eu sou servidor, parou inclusive ali para ver como é o trabalho, como é o dia a dia. Você tem a ciência de que eu integro os quadros do serviço público. E além disso, você de alguma forma contribuiu para o meu crime. Não precisa ser praticando junto comigo o verbo do tipo, como coautor. Pode ser como partícipe, que é aquele que não pratica o verbo, não subtrai, não mata, não solicita vantagem, não exige. Não, você não precisa praticar o verbo como coautor. Você pode simplesmente induzir, instigar, auxiliar materialmente, auxiliar moralmente. Foi o que você fez. Você me induziu, você plantou na minha cabeça uma ideia criminosa. Você responde não como coautor, mas como partícipe. Está junto comigo no crime. Percebeu? Então, a observação final sobre esse ponto é: OBS, o particular, ou seja, alheio aos quadros do serviço público, responde pelo mesmo crime do funcionário público. Responde pelo mesmo crime do funcionário público. Desde que, primeiro ponto, saiba que o outro agente com quem pratica o crime
seja como coautor ou como partícipe, é funcionário público, saiba que o outro agente com quem pratica o crime na qualidade de coautor ou partícipe é funcionário público e, além de saber, tem que contribuir. Então, saiba e contribua para o crime. Agora sim, agora ele, que não tem nada a ver com o serviço público, vai responder. Como é que isso caiu nas últimas provas de tribunal? Porque isso foi cobrado em provas anteriores, é por isso que eu coloquei isso no seu empurrão para tribunais. Isso caiu da seguinte forma: o sujeito, ele queria subtrair o notebook da repartição onde trabalhava. E a gente vai ver que isso é um crime chamado, agora não é concussão, como no meu exemplo, agora é peculato furto, tá? Ele queria praticar um peculato furto. Aí ele foi ao local, praticou o peculato furto, só que na hora de sair com o notebook que ele queria subtrair, ele não passou pela porta com o notebook, não. Ele desceu pela janela, uma corda com o notebook, e sua namorada, que estava do lado de fora do prédio, o ajudou, pegou o notebook, guardou, ele saiu do prédio. Percebeu? Ele praticou um peculato furto. Mas qual é o crime dela? Ah, ela não é funcionária, ele é. Percebeu? Então ele responde por peculato furto e ela por furto? Não. Por quê? Porque ela sabe que ele é funcionário público e, além de saber que ele é funcionário público, ela contribuiu para o crime dele. Então ela está juntamente com ele no crime de peculato furto. Tá legal? Essas são as informações iniciais que eu queria passar para você. Quem é o funcionário público? 327 caput, 327 parágrafo 1º, a causa de aumento de pena ou majorante do 327 parágrafo 2º da terça parte e também a observação de que o particular pode sim ser responsabilizado desde que esses dois pré-requisitos ocorram, tá legal? Sabendo isso, você acerta muita coisa. Você acerta tanto questões pontuais sobre o conceito, como acerta questões relacionadas a um ou outro crime. Vou sair da frente para você dar o print, para a gente poder apagar e prosseguir, tá legal? Aí você deixa o print, salva essa tela e a gente vai em frente. Se tiver qualquer dúvida, é só mandar lá para o Vinícius. O Vinícius já está automaticamente participando, respondendo, colaborando. E ao final a gente verifica se tiver alguma coisa mais grave aí que tenha ficado pelo caminho, a gente ajusta, tá? Vamos lá então, vamos prosseguir. Agora, dos crimes que existem, e não são poucos, são muitos, tanto que eu disse, por exemplo, só aqueles praticados pelo funcionário, que não são todos, já são do 312 ao 326. Então, o que a gente pode pontuar aqui como crimes importantes que mereçam a nossa atenção? Eu vou botar aqueles que mais causam divergência, que mais causam dúvida. Por exemplo, eu vou começar mostrando para você a diferença dos crimes de prevaricação e corrupção passiva privilegiada. Léo, o que tem a ver prevaricação com corrupção passiva privilegiada? Tudo. Olha só. Prevaricação está previsto no artigo 319 do Código Penal. Corrupção passiva privilegiada, que você não vai confundir com corrupção passiva, é outra coisa. Corrupção passiva privilegiada já está no artigo 317, parágrafo 2º do Código Penal. Veja, esses crimes, em princípio, podem parecer totalmente distintos, mas eles são totalmente próximos. Eles são tão próximos, mas tão próximos, que até a pena é a mesma. A prevaricação tem uma pena de 3 meses a 1 ano. A corrupção passiva privilegiada também tem uma pena de 3 meses a 1 ano. Para não falar que é idêntico, a prevaricação é 3 meses a 1 ano e multa. E a corrupção passiva privilegiada é 3 meses a 1 ano ou multa. Mas veja, isso é só um detalhe, isso não vai cair na tua prova. Isso é para você ver a proximidade dos crimes. O que vai cair na sua prova é: o que eles têm de diferente? Você tem a cisma de achar que prevaricação é só cruzar os braços. Prevaricou, ele deixou de agir. Realmente, deixar de agir é prevaricação, mas não é só o deixar de agir que é prevaricação. A prevaricação é o deixar de agir? É, mas também é o agir, também é o retardar. Ou seja, apesar de você achar que somente o omitir forma uma prevaricação,
você tem que ter a atenção despertada para o fato de que o praticar, o omitir e o retardar formam a prevaricação. Eu posso prevaricar agindo, sabia disso? Eu posso prevaricar me omitindo e eu posso prevaricar retardando. Agora, o interessante é que a corrupção passiva privilegiada também pode ocorrer quando o agente praticar, quando ele omitir ou quando ele retardar. Léo, tá bom. Mas eu vou praticar, omitir ou retardar o quê? Eu vou praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. E o que é um ato de ofício? Ato de ofício é um ato de suas atribuições. É um ato que está na sua esfera de atribuições. Um ato daqueles que você naturalmente exerce. Por exemplo, se eu sou um policial, meu ato de ofício é lavrar flagrante, é efetuar investigações, é conduzir presos. Ou seja, se você trabalha num tribunal, seu ato de ofício é atender as partes, é efetuar as certidões, os documentos, as juntadas. Ou seja, são os atos ligados às suas atribuições. Se você pratica, omite ou retarda um ato ligado à sua esfera de atribuições, qual crime você pratica? Eu não sei, porque dos dois lados eu escrevi a mesma coisa. Praticar, omitir ou retardar um ato de ofício pode ser prevaricação ou pode ser corrupção passiva privilegiada. É por isso que confunde na prova. E aí a grande diferença é: você pratica, omite ou retarda um ato de ofício para qual finalidade? É isso que vai dizer para onde a gente vai. Por quê? Porque se você faz isso, por exemplo, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, você está prevaricando. Mas se você faz isso cedendo a pedido ou influência de outrem, você está praticando corrupção passiva privilegiada. Se eu pratico, omito ou retardo um ato das minhas atribuições, por exemplo, para satisfazer um interesse meu, um sentimento meu, eu estou prevaricando. Não, eu não vou tomar aquela atitude não, que eu deveria ter tomado, porque o teu irmão está fazendo uma obra no meu apartamento. E aí, se eu tomar, vai ficar esquisito. Por uma questão de interesse pessoal, eu prefiro não mexer com isso, para não ter problema, para não ficar chato. Prevariquei. Agora, alguém me ligou e falou, pô, não tem como fazer pelo amigo não, tem como dar uma força para o amigo, tem como de repente ver o que você pode fazer, dá para fazer por menos não? Agora não é uma questão de interesse ou sentimento pessoal, é um pedido, é uma influência de outrem. Corrupção passiva privilegiada, tá legal? Isso tem que ser apresentado na questão. Ele tem que mostrar que o sujeito, cedendo a pedido, cedendo a influência, se já caminha para cá. Ou então o sujeito, por um interesse, um sentimento de natureza pessoal, você caminha para cá. Tudo bem? Então, dá o print para você não confundir isso nas provas. Tem várias questões sobre isso para você identificar. Você vai fazer depois na monitoria. Só quero que você tenha essa visão inicial. Dá teu print, salva, vamos em frente. Que agora eu quero falar de outros crimes também, o tempo é curto e muitas são as dicas. Vamos lá. Olha só, o que mais que a gente vai conversar agora? Quero falar um pouquinho sobre os crimes de corrupção. Por quê? Porque eles muito se confundem. Mas para poder te explicar os crimes de corrupção, uma dica tem que ser colocada desde já, que é a seguinte. Quando você tem pessoas, várias pessoas, que praticam um crime, qual é a regra geral que o direito penal adotou? Exemplo, eu vou colocar cada um respondendo por um crime ou eu boto um crime só com todo mundo dentro? Essa é a pergunta. Se a gente decide roubar uma joalheria, de repente você e seu amigo fornecem as armas, aí outras duas pessoas fornecem os mapas, as plantas do local, mais duas pessoas dão horário de troca do segurança e mais um é piloto de fuga e eu e o outro vamos entrar armados para roubar. Olha só, dois fazem uma coisa, dois outra, um pilota o carro de fuga, nós dois entramos, só aí já são 9 pessoas. Todo mundo para roubar a joalheria, cada um tem uma função ali, uma tarefa. Eu quero saber o seguinte, eu tenho 9 roubos ou eu tenho um roubo só com 9 pessoas? Essa é a pergunta. A regra é um crime só para todo mundo. Um crime único para todos e todos irão para o mesmo buraco. Vai todo mundo junto cair no mesmo funil. Essa regra está no artigo 29 do Código Penal. Aliás, outro tema muito cobrado em tribunais, que é o concurso de pessoas. Está do 29 ao 31. E essa regra
é chamada de teoria monista ou unitária. O que ela fala pra gente? Ela diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas. Na medida de sua culpabilidade. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Esse é o texto do artigo 29, que fala da teoria monista ou unitária. Léo, por que você botou duas cores? É porque o nome, na verdade, é mais completo. O nome é teoria monista ou unitária, como está ali em cima. Mas se eu quiser colocar também o sobrenome, essa parte em vermelho me dá o sobrenome. Mitigada ou matizada ou temperada. Eu não acho que vai ser cobrado com esse nível de profundidade, mas só por segurança, a teoria monista ou unitária não é só monista ou unitária, ela é monista ou unitária, mitigada ou matizada ou temperada. Por que isso? Porque olha só, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas. Não são vários crimes, é um crime só com todo mundo dentro. Por isso que é monista, unitária, um crime para todos. Mas não é uma pena igual para todos. Pode ser um crime só com todo mundo dentro, mas cada um tem uma pena de acordo com a individualização de sua conduta, de acordo com o seu grau de participação naquele contexto, ou seja, na medida de sua culpabilidade. É mitigado, é temperado, porque embora todo mundo vá para o mesmo lugar, as penas vão variar de acordo com a responsabilidade de cada um. Mas isso é apenas a regra. Isso é apenas a regra. 10 pessoas praticaram um crime, não são 10 crimes. É um crime com 10 indivíduos dentro, cada um com a sua pena dentro daquela mesma escala, mas cada um indo mais para o máximo, mais para o mínimo, dentro do que fez. Essa é a regra. E o que isso tem a ver com corrupção, Léo? Qual é a relação disso com a corrupção toda? Porque a corrupção é um exemplo em que eu tenho a quebra da teoria monista. Eu tenho uma quebra dessa teoria. Existe isso em direito penal, Léo? Existe. Não é a regra, são exceções. A regra está aqui. Exceções são situações em que ao invés de ter um crime só para todo mundo, a lei fala, não, não, não. Vai você para lá e vai você para lá. Quer ver um exemplo? A gestante chega para o médico e fala assim, doutor, eu quero abortar. Eu não posso ter esse filho, eu preciso abortar, eu não tenho condições econômicas. Não é nenhuma daquelas situações que a lei permite, não. Decorrente de estupro, ou decorrente de uma situação de risco para a vida da própria gestante, ou feto anencéfalo, conforme o STF. Não, nada disso, nada disso. É uma situação que ela quer abortar por questões econômicas mesmo. Não tem condições de bancar o filho e quer abortar. Ponto. Ponto. É proibido pela lei, mas ela quer. Aí o médico fala, tá bom, minha filha, vai, já que insiste, eu faço aborto em você. Pronto. O que eu deveria ter pela regra geral? Um crime chamado aborto, não é isso? Aborto. E aí bota os dois lá dentro, a gestante e o médico. Mas a lei falou, não, aqui não. Aqui eu tenho uma exceção. Aqui eu quero que a gestante responda pelo 124. E eu quero que o médico responda pelo 126. Percebeu? Era para ser um crime só. Mas a lei decidiu separar. Olha a quebra da teoria monista. Léo, continua entendendo. Tem uma regra de um crime só para todos e tem exceção em que a lei separa. Mas continuo sem ver o que isso tem relação com a corrupção. Então vamos lá. A corrupção é uma situação em que deveria ser também um crime só chamado corrupção com todo mundo dentro. Mas a lei falou, não, aqui eu separo. A pessoa que ela oferece ou promete a vantagem indevida, é o cara que pratica corrupção ativa. Aquele que solicita, recebe ou aceita a promessa dessa vantagem, fica na corrupção passiva. Olha só jogando um para cada lado. Ela jogou o particular para a corrupção ativa no 333 do Código Penal
e jogou o funcionário público na corrupção passiva. Lá no 317 do Código Penal. Ou seja, eu de cara queria que você percebesse que a regra do direito penal é um crime só para todos, mas que há algumas exceções, como a da corrupção, em que a lei separa. Por isso que eu tenho um crime chamado corrupção ativa e outro chamado corrupção passiva, porque cada um vai para um lado. Cada um segue um caminho. Tem o sujeito que responde pela corrupção ativa, sim, mas tem o sujeito que responde pela corrupção passiva. São crimes distintos. Eu posso ter apenas a ativa no caso concreto, eu posso ter apenas a passiva no caso concreto, ou eu posso ter as duas. Tudo vai depender da prática dos verbos. E aí, como isso é uma aula de empurrão, não é uma aula profunda, eu não tenho tempo para aprofundar isso agora, infelizmente, eu quero te mostrar o básico para você conseguir identificar isso numa questão de prova. Qual seria o básico? O básico é você olhar para os verbos da questão. Procura os verbos que aparecem. Porque, por exemplo, a corrupção ativa, ela diz no 333, oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício. Olha os verbos, oferecer, prometer. Então, se você encontrou alguém oferecendo, alguém prometendo, já joga na ativa. Mas a passiva já é diferente. Solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou aceitar promessas de tal vantagem. Em resumo, são 3 verbos. Solicitar, receber ou aceitar promessa. Esse é o detalhe. O verbo que você encontra vai dizer para onde você vai. Ele vai encaminhar para onde você vai direcionar. Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui, só para poder colocar para você esse aspecto. Olha só. Se você encontrar uma situação de oferta ou promessa, você vai para a corrupção ativa. Se você encontrar uma situação de solicitar, receber ou aceitar promessa, você vai para uma situação de corrupção passiva. Então vamos lá, corrupção ativa. Aí do outro lado, corrupção passiva. Mas não vamos prender só isso, porque você também vai confundir isso aqui com algo chamado concussão. Olha o exemplo que eu dei da Blitz. E talvez confunda com algo chamado excesso de exação. Poxa, Léo, dá tempo de falar de tudo isso em menos de 1 hora? Não, aprofundado não, mas dá tempo de falar. Não vai mais errar, porque vai saber a técnica para diferenciar no macete na prova. Corrupção ativa 333 do Código Penal, corrupção passiva 317 do Código Penal, concussão 316, excesso de exação 316, parágrafos 1º e 2º, mas o que me interessa é o primeiro. Olha só, na corrupção ativa, o sujeito vai oferecer ou prometer. Na corrupção passiva, ele vai solicitar, receber ou aceitar promessa. Na concussão, ele vai exigir e no excesso de exação, ele também vai exigir. Agora, olha só. Na corrupção ativa, você vai oferecer ou prometer uma vantagem indevida para o funcionário público. Então, você oferece ou promete uma vantagem indevida para o funcionário público. Na corrupção passiva, você solicita, recebe ou aceita a promessa dessa vantagem indevida. Na concussão, você exige essa vantagem indevida. Mas no excesso de exação, você não exige vantagem indevida nenhuma. Você exige um tributo ou uma contribuição social. Eu sei que existe relação de gênero e espécie, mas no Código Penal está assim.
Então na prova aparece assim. Exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber que é indevido ou, quando devido, empregar na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Léo, não dá tempo de aprofundar. Eu sei, estou falando isso pela terceira vez. Então faz o seguinte, faz assim, ó. Se você não vai conseguir aprofundar aqui, você pelo menos vai aprender a fazer a questão de prova. Você vai fazer o seguinte, vai olhar para o teu cabeçalho e vai procurar a palavra tributo ou contribuição social. Se você encontrar que tem alguma coisa ali no meio que envolve um tributo ou uma contribuição social, ou você vai esbarrar num excesso de exação ou num crime que não está nesse quadro, que é o crime funcional contra a ordem tributária, da Lei 8.137 de 90, mas que não tem aparecido nos editais de tribunais. Então, para tribunal, esbarrou num cabeçalho que falou alguma coisa ligada a um tributo ou contribuição social, marca excesso de exação e vai embora. Acabou, acertou a questão. Léo, eu procurei, não tem nenhuma palavra que diga tributo ou contribuição social. Ok, se não tem, já não é excesso de exação. Então só pode ser vantagem indevida. Aí você vai olhar para o verbo. Aí você olha, se o sujeito oferece ou promete, é corrupção ativa. Se ele solicita, recebe ou aceita a promessa, é corrupção passiva. Se ele exige, é concussão. Esse é do particular. E esse aqui e o outro são do funcionário público. Funcionário público. Naturalmente, o excesso de exação também. Funcionário público. Agora, olha só. Vamos lá. Qualquer um desses três está relacionado a uma vantagem indevida. E muitas provas perguntam, será que um ingresso pode ser? Um ingresso para um show, por exemplo, se você, como funcionário público, solicita um ingresso para o show na hora que você vai autorizar o evento, será que você está praticando esse crime ou tem que ser dinheiro? Resposta, vantagem indevida. Pode ser qualquer coisa que passar pela sua cabeça. Qualquer coisa. Pode ser uma vantagem econômica, patrimonial, moral, social, inclusive sexual. Até vantagens sexuais podem se enquadrar na ideia de vantagem indevida. Então você coloca na sua cabeça que a vantagem indevida pode ser uma vantagem de qualquer natureza que você imaginar. Pode oferecer dinheiro, sexo, presente, evento, participação, área VIP, o que você quiser entra no conceito de vantagem indevida. A diferença é que você particular está oferecendo de imediato ou prometendo para o futuro. O funcionário não, ele solicita essa vantagem a você. Ele recebe esta vantagem de você ou ele aceita essa promessa de vantagem de você. Quer ver um detalhe que pega muita gente em prova? Eu disse que eu posso ter somente a corrupção ativa, que eu posso ter somente a corrupção passiva ou que eu posso ter os dois. Vamos supor que eu ofereça a vantagem e você não tenha nada daqui. Eu pratiquei corrupção ativa e você não. Vamos supor que você solicite a vantagem e eu não pratique nada daqui. Você praticou corrupção passiva ou não. Agora, vamos tentar juntar os dois. Se eu, particular, ofereço a vantagem, qual é a sua contrapartida? Eu, particular, falei, poxa, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu tenho arma, droga e um corpo na mala, mas ó, toma aí 50 mil reais e me deixa embora. O que eu estou fazendo? Imediato, futuro. Eu estou? Imediato. Toma 50 mil reais e me deixa embora. Eu estou oferecendo uma vantagem indevida para você, funcionário público, para que você pratique, omita ou retarde um dos seus atos de atribuição. No caso, retardar ou omitir, né? Para que eu possa ir embora. Eu estou na corrupção ativa, concorda? Então, qual é a sua contrapartida para você entrar na passiva? Eu ofereço, você solicita, eu ofereço, você recebe, eu ofereço, você aceita a promessa. Se eu ofereço, você recebe. Então, se eu oferecer e você receber, ativa para mim, passiva para você, concorda? E se por outro lado, eu não ofereço imediatamente, ó, toma aí 50 mil reais e me deixa embora. Não, se eu falo assim, me deixa embora, que chegar em casa eu transfiro 50 mil para a tua conta. Eu agora estou prometendo, é futuro. Qual é a sua contrapartida? Aceitar a promessa. Então, se eu prometo, você aceita a promessa. Viu como é que eu tenho ativa para um, passiva para o outro, ativa para um, passiva para o outro? Olha a quebra da teoria monista ou unitária. Agora, e se parte de você solicitar? Você solicita, eu dou. Corrupção passiva para você e ativa para mim? Não.
Para mim não tem crime. Ué, Léo, por quê? Está escrito dar aqui? Não, não está. Está escrito oferecer. Está escrito prometer. Dar não está escrito. Ah, Léo, mas na boa, oferecer e dar é a mesma coisa. Pode até ser, mas está escrito? Não, não está, então não é. Por que não é? Porque quando não está escrito e eu insiro, quando eu escrevo esse dar aqui, quando eu boto isso, eu escrevo, o que eu estou fazendo? Eu estou escrevendo onde não tem, eu estou criando onde não há. E toda vez que eu crio algo onde não existe, eu estou fazendo aquilo que você conhece por analogia. Ah, Léo, não pode fazer não, né? Calma. Se a analogia for boa para o criminoso, pode, em bonam partem. Se ela for ruim para o criminoso, eu não posso, em malam partem. Colocar o verbo dar, entregar aqui, é escrever onde não tem, porque está escrito oferecer ou prometer. Não é que nem a corrupção ativa eleitoral, que é oferecer, prometer ou dar. Lá está escrito, mas aqui não. Aqui na corrupção ativa do Código Penal, eu só tenho oferecer ou prometer. Ponto. Se eu botei aqui o dar, o entregar, eu estou colocando algo onde não tem. Analogia. Ponto. É bom ou ruim para o criminoso? É ruim, porque eu estou aumentando o grau de incidência do 333, então é uma analogia em malam partem, não posso considerar. Percebeu? Então não tem crime para quem entrega, só tem crime para quem pede. Agora, claro, se ele pede R$100 e você fala, pô, eu não tenho 100 não, tenho 90, pode ser? Você está no crime. Ele porque solicitou e você porque ofereceu um valor menor. Cuidado com isso. Para você não responder, ele solicita e você não entrega ou entrega. Mas se ele solicita e você negocia, ele está no solicitar e você no oferecer. Você não pode negociar. Tudo bem? Então, oferecer, prometer qualquer tipo de vantagem, você particular está na ativa. Solicitar, receber ou aceitar promessa de qualquer tipo de vantagem, você funcionário público está na passiva. Como é que você faz para não confundir com a concussão? É que na concussão você não solicita, você exige, é diferente. É muito mais forte. Léo, se ele botar na prova assim, João, funcionário público, solicitou, eu vou marcar corrupção passiva. Se ele botar João, funcionário público, exigiu, eu vou marcar concussão. E se ele não botar o verbo? Se ele só contar uma história, como eu já vi acontecer em provas de tribunais? Ele conta uma história, como essa que eu fiz. Eu estou lá trabalhando, aí o sujeito para com o carro e fala, eu vou te deixar embora, mas se você deixar os R$500 mil comigo, não está escrito solicitar, não está escrito exigir. Como é que eu faço? Eu entro em desespero? Não. Pensa. Pensa assim, se o funcionário público está impondo a vantagem indevida como condição para a prática do ato, ele está exigindo. Isso é concussão. Agora, se o funcionário público não está impondo a vantagem indevida como condição para a prática do ato, ele está solicitando, é corrupção passiva. Olha só, se eu falo assim, arma, droga e corpo, isso aí vai dar um flagrante. Ó, só o corpo aí, vamos colocar homicídio simples 6 a 20. A droga, tráfico, bota aí tráfico 5 a 15. Se botar o mínimo do homicídio com o mínimo do tráfico, já são 11. Fora a arma, já passou de 10, viu? No mínimo. Você tá enrolado, hein? Ó, mas sou um cara legal. Vou te deixar embora. Tô falando sério, vou te deixar embora, espírito natalino, você pode ir embora. E se puder deixar um café para o amigo, eu agradeço. O que eu estou fazendo? Eu estou impondo a vantagem? Ou eu estou pedindo? Eu estou pedindo. Isso é corrupção passiva. Ou então eu falo assim, eu vou te deixar embora, desde que você deixe esses R$500 mil. Viu? Eu agora estou impondo a vantagem. Se não der, não vai embora. Agora é concussão. Então, veja, é muito fácil. Olhou para a questão de prova, tem tributo ou contribuição social, marca excesso de exação, porque esse exigir não é esse, é o do excesso de exação. Não tem tributo ou contribuição social, olha para o verbo. Oferecer, prometer é ativa. Solicitar, receber, aceitar promessa é passiva. Exigir é concussão. E aí a pergunta de encerramento que derruba todo mundo. Eu ofereço a vantagem a você, ativa, mas você não aceita, consumado ou tentado? Você, tentado, não, porque esses crimes são todos crimes formais, todos eles são crimes formais. O que significa isso? Que não precisa do resultado para consumar, basta a prática da conduta, basta a prática do verbo. Aconteceu o verbo, o crime está consumado, ponto. Então, se eu ofereço a vantagem a você, funcionário, mesmo que você fale, tá maluco, eu sou um cara honesto, eu sou preso não por corrupção ativa tentada, eu sou preso por corrupção ativa consumada, porque se eu pratiquei o verbo oferecer ou o verbo prometer, o crime já se consumou, mesmo que você não aceite.
Da mesma forma que se você, funcionário público, solicita, mesmo que eu falei, tá maluco, eu não vou dar dinheiro para a polícia, não, já está consumado o teu crime, porque você já solicitou. Não é necessário que ocorra o resultado. E a maior prova disso, a maior prova, se você não acredita em mim, não tem problema, porque a maior prova de que eu não preciso do resultado é que o 333, parágrafo único, aqui na corrupção ativa, e o 317, parágrafo 1º aqui na corrupção passiva, eles ainda trazem um aumento de pena da terça parte para o caso do resultado acontecer. Tanto é que o crime se consuma com o verbo que se o resultado acontece, a pena aqui na ativa aumenta 1/3, aqui na passiva aumenta 1/3. Ah, Léo, na concussão não aumenta não? Não, na concussão não tem essa causa de aumento. Mas mesmo assim o crime também se consuma com a prática do verbo, não sendo necessário que o resultado ocorra. Tá legal? Esses são detalhes muito importantes de prova que confundem muita gente. E por último, um outro detalhe final que eu posso te passar é que na corrupção passiva e na concussão, o crime pode ocorrer ainda que você esteja funcionário, fora da função, ou ainda antes mesmo de assumir a função, desde que em razão dela. Como assim? Você pode estar de férias, de folga, de licença, está fora da função. Ou antes de assumi-la, você foi nomeado, mas ainda não está com a investidura completa, não tomou posse, não entrou em exercício, só foi nomeado. Já pode praticar crime? Já pode praticar crime. Você pode praticar o crime antes mesmo de tomar posse. Basta você ser nomeado e invocar a condição funcional. Só para a gente encerrar e partir para as perguntas, olha a questão de prova que já ocorreu para um tribunal. Antes de assumir o cargo público municipal para o qual havia sido nomeado, vírgula, invocando sua condição funcional, vírgula, Tício solicita ingresso para a realização de evento que dependia da autorização do poder público. De novo, antes de assumir o cargo público municipal para o qual havia sido nomeado, antes mesmo de assumir. E invocando sua condição funcional, Tício solicita ingresso para a realização de evento que dependia de autorização do poder público. Vem cá, está escrito em algum lugar tributo ou contribuição social? Não. Então esquece o excesso de realização. Agora vai para o verbo. Solicita. Corrupção passiva. Acabou. Percebeu? Ah, Léo, mas ele não tinha ainda assumido o cargo para o qual ele tinha sido nomeado. Não. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Tem crime. Ah, Léo, mas não é dinheiro, é ingresso. Vantagem de qualquer natureza. Tem crime. Percebeu? É muito importante ficar atento a esses detalhes. E o cara dando ingresso, não dando, autorizando, não autorizando, o crime já está consumado porque eu já tenho a prática da conduta. Se o resultado acontecer, eu tenho ainda o exaurimento que gera aumento de pena. Então, assim, a ideia básica foi você entender quem é o funcionário público, conseguir entender a prevaricação, a corrupção passiva privilegiada, a corrupção ativa, a corrupção passiva, a concussão e o excesso de exação. São 8 dicas muito importantes que eu tentei te dar ao longo desses 50 minutinhos, 1 hora, para você conseguir resolver questões. Tem alguma dúvida por aí para a gente bater um papo? Tem sim, professor. O convidado 38 está perguntando quando o funcionário público solicita e o particular aceita a solicitação, se este não cometeria algum crime, no caso. Legal. Veja, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? Se o funcionário público solicita e o particular aceita a entrega, veja, não tem crime para o particular, porque ele não se enquadra aqui especificamente no tipo legal da corrupção ativa. Aí você fala assim, Léo, mas isso é errado, porque veja, imagina, vamos colocar aqui nome para as pessoas. Eu, funcionário público, e você particular. Aí eu solicito, eu falo, poxa, deixa aí um café para o amigo, vai, não custa nada, eu vou te liberar, tá? Eu vou te liberar, não vou te prender aqui não. Não vou te prender não, para tirar da concussão, tá? Eu vou te liberar, mas deixa um café. Olha eu solicitando. Eu já estou na corrupção passiva automaticamente, você aceitando ou não a minha solicitação. Só que se você aceita a solicitação e me entrega o dinheiro, veja, você não está me oferecendo dinheiro nem me prometendo dinheiro. Então eu pratiquei crime aqui, você não praticou do lado de lá. Ah, Léo, mas é injusto, eu acho errado. Veja, também acho, mas se a lei não previu, se ela não fez previsão, eu não posso inserir onde não tem porque eu estou violando o princípio da legalidade. Então o fato é atípico para você, a não ser que você venha negociar comigo, aí você entra no oferecer. É o que eu tinha falado naquela hora. Tá bom? Mais alguma? O pessoal está pedindo para tirar print aí da tela. Tirar print, vamos lá. Sair da frente, sair da tática, para aquele print screen. Veja, isso aqui é um resumão do resumão, né, gente? Não é vou estudar só por essa tela, não vou ler mais nada. Isso é um resumão do resumão. É aquilo que você faz no macete para resolver rápido a questão de prova.
Mas é claro que existem outros elementos, mas os mais importantes são esses mesmos. Por enquanto pode dar algumas outras dicas, pode já voltar. Pode prosseguir? Legal, então. Legal. Olha só. Então vamos lá, para a gente fechar, que a gente vai estourar aqui o nosso tempo, eu quero passar para você mais um detalhe interessante, que é o seguinte. Tem mais um crime aqui, deixa eu apagar essa tela. Tem mais um crime que eu posso te mostrar, que não é diretamente um crime que está do 312 ao 327, não é da linha que eu estou te mostrando, mas ele não deixa de estar relacionado ao que a gente está falando, porque ele ainda está naquela faixa dos crimes que envolvem o Estado. E a diferença, também tem sido cobrado em prova de concurso, é a diferença da desobediência para a resistência. Isso é bem simples, então eu não quero nem que você gaste muito tempo com isso. É o 329 e o 330. Veja, resistência e desobediência. Resistência 329 do CP, desobediência 330 do CP. A grande diferença entre a resistência e a desobediência, ela reside na existência, na ocorrência de violência ou ameaça. Como assim? Veja, em ambos os casos, eu tenho uma negativa de atuação do particular frente ao poder público. Só que no crime de resistência, eu tenho algo que a desobediência não traz. Eu tenho violência ou ameaça. Na resistência, você resiste ao meu ato empregando violência ou empregando ameaça. Na desobediência, não, você simplesmente não faz. Se eu falar assim, polícia, encosta na parede. Aí você, eu não vou encostar não, encosta na parede, eu não encosto, eu não reconheço a autoridade, encosta na parede, eu não vou encostar não, e continua andando. Veja, você está desobedecendo. Você empregou violência? Não. Empregou ameaça? Não. Desobediência. Agora, se eu falo assim, polícia, encosta na parede, você quer ver quem é homem de me fazer encostar. Viu a diferença? Você que vai me fazer encostar? Então vem. Me faz encostar na parede se você for homem. O que você está fazendo agora? Não é mais um simples desobedecer. Você empregou uma ameaça agora. Resistência. Outro detalhe importante é que essa violência ou ameaça não precisa ser contra o funcionário público. Ela pode ser contra um terceiro que venha em seu auxílio. Se eu falo assim, polícia, encosta, você sai correndo, até então não tem resistência. Só que aí eu grito assim lá pra frente para quem tá no bar. Ai, segura ele, aqui é polícia, ele tá fugindo. Aí alguém entra na frente para me ajudar. Apanha e cai. Veja, a violência e a ameaça não foram contra mim, foram contra um terceiro que veio no meu auxílio. Resistência do mesmo jeito. E é claro que não responde só pela resistência. Como gerou uma lesão, as penas serão somadas a eventuais penas da lesão, tá? É uma dica bem simples que durou 1 minuto. E aí mais uma, que será a nossa saideira, que é muito importante. Muito importante. Provas de tribunais adoram cobrar crimes de falsificação de documento. E elas gostam muito de cobrar a falsificação de documento público 297 do Código Penal e a falsificação de documento particular 298 do Código Penal. Aí ele fala para você o seguinte, na questão de prova. Tício falsificou um testamento particular. Qual o crime cometido? Tício falsificou um testamento particular. Aí você, falsificação de documento particular. Não, falsificação de documento público. Por quê? Porque existe no 297 um 297 parágrafo 2º que é muito cobrado em provas de tribunais. O que nós temos no 297 parágrafo 2º? Nós temos os documentos públicos por equiparação. São documentos que são tratados como se públicos fossem. Por exemplo, aqueles que foram emanados de entidades paraestatais, aqueles que são títulos a portador ou transmissíveis por endosso, as ações de sociedade
mercantil, os livros mercantis e o testamento particular. Então fica atento. Se o sujeito falsifica um livro diário, um livro razão, ou seja, um livro comercial, um livro mercantil, falsificação de documento público. Se ele falsifica uma ação de uma sociedade anônima, por exemplo, uma ação de uma sociedade comercial, falsificação de documento público. Se ele falsifica um testamento particular, também chamado de hológrafo, falsificação de documento público. Um cheque, uma nota promissória, ou seja, um título ao portador ou transmissível por endosso. Ah, falsificar cheque não é moeda falsa não? Do 289? Não. Moeda falsa, 289, é falsificar cédula ou moedinha. Cheque não é nem cédula nem moedinha, é documento público por equiparação. 297, parágrafo 2º. Eu já vi muita questão de prova trazendo os documentos públicos por equiparação. Então, dá só uma lida no parágrafo 2º para ver os 5 grupos de documentos públicos por equiparação que vão jogar você da falsificação de documento particular para a falsificação de documento público. E é óbvio que a maioria das questões que você encontra nos sites, nas provas anteriores, são relacionadas ao testamento particular, porque até o nome é testamento particular. Ele te leva tranquilamente para a falsificação errada. É o de cima, é o 297, tá legal? Galera, ficamos por aqui então, né? Um grande abraço. O Vinícius vai resolver questões com vocês ao longo da monitoria. Vamos ver como é que vocês vão ficar nisso aqui. Mas qualquer dúvida, vocês sabem que podem contar sempre aqui com o nosso grupo Master para a gente conseguir passar o que é necessário. Isso foi só um aperitivo, foi só uma rapidinha para te preparar para as provas de tribunais. Foi, como a gente diz, um empurrão. Agora, para ter acesso a todo o nosso conteúdo, o tempo todo, integralmente, é o que eu falei no início, estou repetindo agora, é a nossa assinatura. E nossa assinatura, veja, ela é anual. Você não vai comprar uma turma, depois comprar outra. Você faz uma assinatura, como se fosse a assinatura de um periódico, de um site, alguma coisa, e você automaticamente tem acesso a todo o conteúdo gravado. A assinatura deve ser milionária. Não, ela era 12 de R$ 115. Só que até 31 de dezembro de 2016, ela vai ficar para o ano que vem agora, a partir de 12 vezes de R$ 69,90. É uma assinatura quase que gratuita para você, para ter acesso a todo o conteúdo de todos os professores, tá legal? Do mais, a gente permanece à disposição. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Tchau!